Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos continuar o nosso estudo de função, dando foco agora à parte gráfica da função afim. Para construir o gráfico de uma função afim, começamos atribuindo qualquer valor para x. A partir desse valor escolhido para x, esse valor é substituído na função e é encontrado o valor y. Com esse par x e y, marcamos um ponto no plano cartesiano. Fazemos esse processo repetidas vezes e encontramos vários pontos para marcar no gráfico. Lembrando que toda função afim ela é representada graficamente através de uma linha reta. Logo, bastam apenas 2 pontos numa função afim para você conseguir representar no gráfico a reta. Vamos a um exemplo. A função y é igual a x menos 4. Essa é a lei de formação de uma função afim, onde o coeficiente a é 1, que é o termo que está na frente do x, e o coeficiente b, menos 4. Então, vamos construir o gráfico para essa função. Então, escolhemos um valor qualquer para x. Aqui, nesse exemplo, foi escolhido x igual a 2. Poderia ser x igual a 3, x igual a 1, x igual a 4. Qualquer número pode ser aquele valor de x. Então, foi escolhido um x igual a 2. A partir desta escolha, substituímos esse 2 na função no lugar do x. Ora, se a função é y igual a x menos 4, substituindo x por 2, ficará y é igual a 2 menos 4. É o que está escrito aqui. Efetuando o cálculo, 2 menos 4 é igual a menos 2. Logo, o par que encontramos é x igual a 2, y igual a menos 2. Então, o par ordenado está aqui. O x, na hora de par ordenado, é sempre o que vem na frente. Então, está aqui 2, menos 2. Marcando esse ponto no plano cartesiano, eixo horizontal marcamos o x, eixo vertical marcamos o y. X igual a 2, à direita, 2 unidades. Y menos 2, descemos 2 unidades. Este é o ponto com as coordenadas 2 e menos 2. Esse é um ponto. Para encontrar outro ponto, foi atribuído o valor x igual a 5. Poderia ser qualquer outro valor. A partir desse momento, substituímos agora o x da função por 5. Então, ficará y é igual a 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. O par ordenado que aparece é x, 5, y, 1. Então, fica 5,1. Marcando esse ponto no plano cartesiano, x horizontal, 5 positivo para a direita, y, 1 positivo para cima. Este é o ponto com as coordenadas 5 e menos 1. Ligando os dois pontos, encontramos a reta representada pela função y é igual a x menos 4. No segundo exemplo, temos agora a função y é igual a 4 menos 2x. Observe que agora o coeficiente b veio antes do coeficiente a. Não tem problema, mas muita atenção para identificar corretamente. O coeficiente a é o que está na frente do x, é o menos 2, e o coeficiente b é igual a 4. Vamos marcar qualquer ponto, qualquer valor para x. Vamos atribuir qualquer valor inicialmente para x. Foi escolhido aqui x igual a 1. Poderia ser 2, 3, 0, menos 1, qualquer valor. Então, escolhido o valor para x, substituímos esse x na função e calculamos o valor de y. Então, atenção, o x é escolhido e o y é calculado. Substituindo o x por 1, ficará y é igual a 4 menos 2 vezes 1, 4 menos 2, que é igual a 2. Encontramos o par ordenado 1,2. 1 foi escolhido e o 2 foi calculado. Então, o ponto 1,2, x 1 para a direita, y2 para cima. Este é o ponto x1, y2.
Precisamos de mais um ponto para desenhar essa reta. Então, foi escolhido o valor de x igual a 2. Substituindo agora o 2 na função, ficará 4 menos 2 vezes 2. 4 menos 4, 0. Encontramos o par ordenado x, 2, y, 0. 2,0, que é o ponto que está em cima do eixo x. Unindo os dois pontos, desenhamos a reta representada pela função y é igual a 4 menos 2x. Vamos agora estudar os coeficientes dessa função afim e o que eles significam graficamente. Então, aqui está a nossa função genérica, função afim, definida por f de x igual a ax mais b, onde a e b são os dois coeficientes da função afim. Coeficiente a também é chamado de coeficiente angular e coeficiente b é o termo independente, também chamado de coeficiente linear. O sinal do coeficiente a, ele é muito importante porque ele determina se a construção do gráfico vai determinar uma reta crescente, se o coeficiente a for um termo positivo, ou se a reta será decrescente quando o coeficiente a for um número negativo. E quando o coeficiente a for igual a 0, numa função constante, esta reta representa uma reta paralela ao eixo x, logo não é uma função nem crescente nem decrescente, é uma função constante, como o próprio nome já diz. Ok? Então, esse é um estudo muito importante. O sinal do coeficiente a determina a inclinação desta reta, se ela será uma reta crescente, quando os valores de x aumentam e os valores de y aumentam também. E a reta pode ser decrescente quando os valores de x aumentam, mas os valores de y diminuem. Ok? Vamos entender melhor no exercício. Pausem o vídeo e tentem responder essas três funções, como serão o gráfico delas, se serão funções crescentes, decrescentes ou constantes. Ora, temos que analisar o coeficiente a. Nesta primeira função, o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o x, como não tem nada escrito, é porque o coeficiente é 1. E esse menos 7 será o coeficiente b. Logo, o coeficiente a é positivo, a primeira função é uma reta crescente. Na segunda função, o coeficiente a é menos 3, o coeficiente b é mais 2. Se o coeficiente a é um número negativo, a reta representada por essa função será uma reta decrescente. No exemplo 3, não aparece o termo x, é porque o coeficiente a é igual a 0. Esse termo 4 é o coeficiente b. Se o coeficiente a é 0, esta reta representada por essa função é uma reta constante. Este é o gabarito das funções do exemplo anterior. Pausem o vídeo e tentem responder a característica da função, se crescente, decrescente ou constante, para cada uma das funções. E o segundo exercício, observe que você não tem a função definida, você tem apenas dois pontos desta função, na letra A e na letra B. Pausem o vídeo, interprete tudo que já foi falado anteriormente e tentem identificar o gráfico dessas funções. Primeira função, f de x é igual a 5x menos 4. Coeficiente a é 5, coeficiente b, menos 4. Se o coeficiente a é um número positivo, maior que 0, essa função é uma função crescente. Letra B, f de x é igual a menos x mais 2. O coeficiente a é menos 1 e o coeficiente b mais 2. Se o coeficiente a é um número negativo, essa função ela é decrescente. Letra C, coeficiente a é o mais 3. Observe que a função está com o coeficiente a após o coeficiente b. Esse termo menos 2 é o coeficiente b e o coeficiente a está logo após mais 3. Logo,
essa função ela é crescente. Letra D. F de x é igual a menos 7. Não apareceu o termo x. É porque o coeficiente a é igual a zero. Se o coeficiente a é zero, essa função ela é uma função constante. Letra E. F de x é igual a 2x. Esse termo aqui, esse coeficiente, é o coeficiente a. Não apareceu o coeficiente b, porque nesse caso o coeficiente b é igual a zero. Se trata aqui de uma função linear. Mas o coeficiente a, ele é um número positivo e essa função é crescente. F de x é igual a menos 3x sobre 2. Observe que menos 3 sobre 2 é o coeficiente a, porque está acompanhando o x. Não tem coeficiente b é zero. Se o coeficiente a é um número negativo, essa função ela é decrescente. Se trata aqui também de uma função linear, pois o coeficiente b é igual a zero. Agora, vamos responder essas duas opções aqui. Eu tenho uma reta que passa pelo ponto menos 1 e 2 e 1 e 4. Observe que o x desse ponto é menos 1 e o y é 2. O x do outro ponto é 1 e o y é 4. Observe que do primeiro ponto para o segundo, o x saiu de menos 1 e passou para mais 1. O x aumentou. E o y saiu de 2 e passou para 4. O y aumentou também. Então, se o x aumenta e o y também aumenta, a função ela é crescente. Agora, vamos analisar a letra B. O x é 2, passou para 4. O x aumentou. Porém, o y saiu de 3, foi para 1. O y diminuiu. Ora, se o x aumenta e o y diminui, estamos tratando aqui de uma função decrescente. Pausem o vídeo e tentem responder o exercício número 3. Função da letra A. Você deve observar a reta sempre da esquerda para a direita. O ponto à esquerda, seguindo em cima da reta, observe que a reta está descendo. Logo, esta reta ela é uma reta decrescente. A função que descreve esta reta terá um coeficiente a negativo. Gráfico da letra B. A reta está aqui em verde, ponto mais à esquerda para o ponto mais à direita. Observe que nem subiu nem desceu, então ela se manteve constante. Se ela se manteve constante, isso aqui é uma reta constante. O coeficiente a numa reta constante é igual a zero. Gráfico da letra C também é uma reta constante. Não sobe e nem desce. Então, o coeficiente a nesse exercício também é igual a zero. Se trata de uma reta constante. Gráfico da letra D, da esquerda para a direita, o valor de x está aumentando e o valor de y aumenta também. Então, se trata de uma reta crescente. E o coeficiente a, nesse caso, será um valor positivo. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Continuaremos o nosso estudo no próximo vídeo.